conflito no Oriente Médio, que entrou na quarta semana, já gera consequência e o impacto nos fertilizantes também acaba atingindo o setor, que já começa a mexer em algumas buscas para alternativas para o agronegócio. A reportagem com o Daniel Lian. A guerra no Oriente Médio de Israel e Estados Unidos contra o Irã já afeta diretamente o agronegócio brasileiro. Insumos importantes para a produtividade estão mais caros e em falta. O diesel, por exemplo, não é encontrado nos postos em diversas regiões do país. Bruno Luque, diretor técnico da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, indica que produtores têm relatado dificuldades para adquirir o combustível, que é essencial para manter a operação das máquinas no campo. Além do aumento dos preços, que já tem chegado a mais de R$2 por litro, chegando a R$8, a R$9 o litro do diesel, a dificuldade dos TREs entregarem esse produto no volume que eles têm demandado. Muitos que têm encomendado o diesel relatam que tem chegado em torno de 1/3 ou metade daquilo que eles têm comprado. Então isso tem causado uma preocupação muito grande. Alguns estados do sul do país já decretaram estado de emergência, principalmente porque depende da agricultura e depende, nesse momento, de fazer a colheita dos produtos agrícolas. A alta nos preços dos fertilizantes também preocupa os produtores. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Tirso Meirelles, diz que o Brasil não se preveniu a esse tipo de choque e, se tivesse feito a lição de casa, teria se blindado do problema. Nós não fizemos a lição de casa, então, e que nós temos todos os elementos para ser feito nas terras raras que nós temos aqui, daríamos para a gente fazer os melhores fertilizantes sem criar nenhum problema ambiental, mas realmente não fizeram porque não tinha interesse. Ele acrescenta que o panorama é de compasso de espera. Como os preços estão muito altos, nós tivemos um incremento aí de mais de 36% desde o início do conflito até o momento, muitos produtores estão retardando essa compra para avaliar o tempo que a guerra vai durar e o impacto que nós teremos nos preços dos fertilizantes, em especial o nitrogenado. Para produtores, o governo deveria ter se antecipado às turbulências. A percepção é que a guerra no Oriente Médio e desajustes internos levam à chamada tempestade perfeita, com juros elevados, custos altos e margens mais apertadas. Ele, na realidade, deveria ter feito as suas contenções de despesa, ele deveria ter abaixado os juros, ele deveria ter criado uma diminuição da inflação, e isso ele não fez. Então, isso tudo que está causando são por dois motivos. Uma, porque nós não temos uma eficiência financeira e monetária no país, onde que realmente uma taxa de juros a 14,75 e uma inflação que deve subir agora, principalmente por causa desses fatos, fica difícil. Os setores do agro demonstram preocupação com a vulnerabilidade do país a choques externos e, por isso, reforçam a necessidade de haver um planejamento estratégico consistente de longo prazo. Gesualdo Almeida, eu quero ouvir também a sua análise sobre essa situação do Oriente Médio, mas aqui no nosso quintal, porque automaticamente tem as consequências do combustível, tem também os fertilizantes, tem a taxa de juros que está em alta ali, é uma decisão do Banco Central olhando para a nossa economia, e isso acaba complicando, né? Porque quem planta, às vezes compra ou tenta um financiamento, compra esses equipamentos que tem uma taxa de juros, isso vai se acumulando, se acarretando e até se tornando inviável. De que forma que o governo federal vai ter que ajudar o setor se isso se estender por muito tempo? Como fez sempre, com linhas de crédito mais adaptáveis. A taxa de juros para o agro sempre foi menor do que o mercado de um modo geral, isso é um fato. Sempre utilizaram de taxas muito mais convidativas, com períodos de carência, que outros anos de atividade econômica não possuem. E nesse momento é chegado a oportunidade para o governo novamente fazer isso. Quando se fala de um juro de 14,75%, a culpa direta não é do governo. É o Banco Central que estabelece esse valor, claro, por conta do déficit do gasto gerado pelo governo. Isso é evidente, o governo gasta mais do que arrecada e muitas vezes gasta mal, gasta de forma despropositada. Isso gera
o déficit inflacionário, isso gera o déficit da balança, isso gera o aumento inflacionário e, por extensão, o aumento da taxa de juros. Mas nada que justifique uma taxa de juros de 14,75%. O Brasil é a terceira maior taxa de juros e não é a terceira pior economia do mundo. Quando nós olhamos para o G10, para as 10 maiores economias, a nossa taxa de juros é a maior delas e as inflações não são tão diferentes. A inflação no ano passado fechou em 4,75% no país. As inflações do G10, todas elas giram em torno de 2% a 5%. O cenário brasileiro não é muito diferente do cenário exterior. E mais do que isso também, quando a gente fala do endividamento dos governos, o endividamento brasileiro hoje, que vai beirar os 80% do PIB, que subiu demais, é verdade tudo isso, o governo gastou mal, mas ainda é menor do que se comparado a qualquer outro país do G10. Sobre qualquer argumento, portanto, em que é analisado, esse juros de 14,75% ele é extremamente alto. E mais, né? Agora em que o agro está na fase do plantio, principalmente da soja, diesel alto, fertilizante caro, a margem de lucro desse pessoal, que já era tão pequena em razão da diminuição do preço da commodity em si e do aumento dos custos, também gerado pela inflação e pelo aumento do dólar, agora fica ainda mais estrangulado. O governo precisa ajudar o agro e o fará, e deverá fazê-lo, penso eu, através de linhas de crédito mais apropriadas para o momento que nós estamos vivendo, esse momento de incerteza externa.